Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, nas aulas anteriores eu mostrei para vocês as três grandezas mais importantes no estudo da eletricidade, que foram a potência elétrica, depois eu ensinei para vocês a corrente elétrica e a voltagem, a diferença de potencial, né? E agora que a gente entende bem essas três grandezas e a relação entre elas, eu vou mostrar para vocês agora o funcionamento de um primeiro equipamento elétrico, de um primeiro dispositivo elétrico. Esse primeiro dispositivo elétrico, na verdade, a gente já vem trabalhando com ele, só que agora eu vou formalizar, tá, pessoal? Então, esse dispositivo elétrico é o chamado de resistor. Pessoal, não confunda, tá? Muita gente chama resistor de resistência, tá errado. O equipamento elétrico é chamado de resistor. Nós vamos ver que a resistência é uma propriedade do resistor, tá bom? Então, vamos ver o resistor. O que é um resistor, pessoal? Resistor ele é um dispositivo elétrico que tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo é o que a gente vem vendo nas aulas anteriores. Ele transforma energia elétrica em energia térmica, ou seja, ele é o dispositivo cujo objetivo é esquentar, é transformar energia elétrica em térmica, e isso ocorre através do efeito Joule que nós já estudamos, né? Então, o principal objetivo é transformar energia elétrica em térmica. E um outro objetivo também, e aí esse objetivo ele entra mais em circuitos elétricos, em dispositivos eletrônicos, tipo, por exemplo, na placa do seu computador, lá tem, de repente, algum resistor que tem o objetivo de limitar a corrente elétrica numa determinada região de um circuito. Então, muitos dispositivos eletrônicos usam resistores não para esquentar, mas sim para limitar a corrente elétrica em determinada região daquele circuito eletrônico que está compondo aquela placa lógica ou aquela placa de funcionamento, aquele circuito eletrônico ali, tá bom? Então, dois principais objetivos do resistor: esquentar ou limitar corrente. Bom, pessoal, os resistores que têm o objetivo de esquentar, eles são muito úteis no nosso dia a dia. Vocês devem olhar essa imagem aqui e alguns talvez não saibam direito o que é. Pessoal, isso aqui é o resistor de um chuveiro. Então, quando seu chuveiro queima lá, se for aquele chuveiro comum, né, o mais padrão aí que a gente compra nas lojas, o resistor desse chuveiro provavelmente é um condutorzinho desse tipo aqui, ó. Aí, quando você coloca ele dentro do chuveiro, você vai colocar ele assim, dessa maneira. E aí, pessoal, é esse carinha aqui que, quando é percorrido por uma corrente elétrica, ele esquenta, transfere o calor para a água e a água sai quente no chuveiro elétrico lá. Então, esse carinha aqui, ele é o resistor. Qual é o objetivo dele? Transformar a energia elétrica em térmica. Esse é o resistor de um chuveiro. Agora, existem vários outros equipamentos que funcionam através de resistores. Por exemplo, ferro de passar roupa, forno elétrico, churrasqueira elétrica. Todos esses equipamentos elétricos cujo objetivo é aquecer, eles funcionam através de um resistor. Por exemplo, na churrasqueira elétrica, o resistor dela é esse metal aqui, ó, essa serpentina que aquece, que vai esquentando. Esse é o resistor da churrasqueira elétrica. Se você olhar o resistor de um forno elétrico, pessoal, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa colocado no teto do forno lá. Então, esses equipamentos, eles têm a função de esquentar. Aí você tem também resistores que a gente usa em circuitos eletrônicos, como eu disse. Aí ele já tem cara desse tipo aqui, tá, pessoal? Essas cores aqui, elas indicam as características desses resistores. Então, talvez se você abrir aí, sei lá, se você ver aí uma televisão quebrada, um computador quebrado e olhar as placas-mãe ou placa lógica de funcionamento desses equipamentos eletrônicos, talvez você pode ver algum resistorzinho disponível aí cuja função lá é determinar, limitar a corrente elétrica. Pessoal, a gente vai se concentrar nesse primeiro momento nos resistores cujo objetivo é esquentar.
Aí, quando nós formos estudar circuitos elétricos efetivamente, aí a gente vai estudar melhor esses resistorzinhos aqui, cujo objetivo é limitar a corrente, tá? Então, primeiro a gente vai entender os que esquentam. Aí, quando a gente estiver estudando circuitos elétricos um pouquinho mais complexos, aí nós estudamos esses aqui, beleza, pessoal? Então, resistores têm esses objetivos aqui. Bom, agora, pessoal, se a gente pegar alguns aparelhos resistivos, ou seja, aparelhos do nosso dia a dia, que têm o objetivo de esquentar, de transformar energia elétrica em térmica, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Chuveiro, churrasqueira, ferro de passar roupa. Só que cada aparelho desse, eles possuem potências elétricas diferentes. Por exemplo, o chuveiro, geralmente, ele tem uma potência muito alta, porque ele tem que esquentar muita água muito rápido. A churrasqueira elétrica já tem uma potência um pouquinho menor, e o ferro de passar roupa também, em geral, uma potência um pouquinho menor. Claro que dependendo dos modelos, né, essas potências aqui podem variar bastante. Agora, o interessante é o seguinte, pessoal, todos esses aparelhos aqui, eles funcionam de acordo com resistores, ou seja, o equipamento que faz, o dispositivo que faz com que eles aqueçam é o resistor que compõe esses aparelhos. Agora, a minha pergunta é a seguinte, eu ligo todo mundo na tomada, a gente está aqui em Brasília, então 220 volts é a DDP aqui da nossa tomada. Pessoal, se todos eles são ligados na mesma tomada, o que faz eles apresentarem potências diferentes? Aí é claro que a gente lembra, né, que a potência ela é igual a voltagem vezes a corrente. Então a gente vê que associada a essa potência, todos para uma mesma voltagem, nós temos correntes elétricas diferentes. Então, a ideia aqui, pessoal, é a seguinte, o que vai fazer o meu aparelho apresentar uma potência elétrica maior é ele ser um aparelho que permita o fluxo, né, que permita a passagem de uma corrente elétrica maior. Se o aparelho permite a passagem de uma corrente elétrica menor, aí ele vai apresentar uma potência também menor. Isso considerando sempre a mesma voltagem, né, pessoal? E aí a grande pergunta é essa. Qual é a característica, qual é a propriedade do resistor que indica para a gente a quantidade de corrente que vai atravessar ele, a quantidade de corrente que passa por ele? Essa propriedade, pessoal, nós chamamos de resistência elétrica. Então está aqui, ó, o que faz com que aparelhos diferentes sejam percorridos por correntes elétricas diferentes quando submetidos à mesma DDP. Então lembre, a diferença de potencial, que é a voltagem, ela é o polo positivo e o polo negativo, né? Ela é responsável por produzir a corrente elétrica. Então a pergunta é a seguinte, tendo uma mesma voltagem, o que faz essa voltagem produzir uma corrente maior ou produzir uma corrente menor? E a resposta, pessoal, é a resistência elétrica. Então agora a gente vai estudar uma outra grandeza física muito importante, que é a resistência elétrica, beleza? Resistência elétrica que a gente vai simbolizar pela letra R. Então, pessoal, a resistência elétrica ela é uma propriedade do resistor. Aqui eu botei do componente elétrico porque não só resistores possuem resistência. Qualquer aparelho elétrico, seja ele resistivo ou não, ele apresenta uma certa resistência elétrica. Então a resistência ela é uma propriedade do componente elétrico que a gente está trabalhando. Pode ser um resistor, pode ser um motor, pode ser uma pilha, uma bateria. Todos esses componentes elétricos, eles apresentam uma certa resistência elétrica, tá? Então, ela é uma propriedade do componente elétrico que mede o quanto o meio, ou seja, o meio material que constitui esse componente elétrico se opõe à passagem da corrente elétrica. Então, pessoal, entenda, resistência elétrica ela é uma propriedade do resistor. O componente elétrico que nós estamos estudando é o resistor, beleza? Bom, e como que a gente define essa resistência elétrica, pessoal? A gente diz o seguinte, quanto maior a resistência elétrica, maior a oposição à passagem de corrente. Então isso quer dizer que a resistência elétrica ela vai ser inversamente proporcional à corrente. Então a gente pode definir ela dessa maneira.
é a voltagem que está tentando produzir a corrente elétrica dividido pela corrente produzida. Então, quanto menor a corrente produzida, significa que mais resistivo é esse componente elétrico, maior a resistência elétrica dele. Beleza, pessoal? Então, a gente define essa propriedade como sendo a voltagem pela corrente elétrica. Tranquilo? Bom, unidade de medida, né, pessoal? A gente já viu que a voltagem, que é Joule por Coulomb, ou então watts por ampere, ela é dada em volts, né? Então, voltagem ela é medida em volts. Lembramos que volts corresponde a joules por Coulomb, ou watts por ampere, mesma coisa, tá? Então, volt. E a corrente elétrica, a gente sabe que ela é medida em amperes, né? Que é coulombs por segundo. Então, volts por ampere é a unidade de resistência. Só que aí, pessoal, a gente preferiu chamar essa unidade volts por ampere de ohm. Simbolizado aqui, pessoal, pela letra ômega maiúscula, tá? Então, essa letra ômega maiúscula, ela simboliza a unidade de medida ohm, que significa volts por ampere. Pessoal, a gente chamou de ohm em homenagem ao físico matemático alemão chamado Georg Simon Ohm. Pessoal, a gente vai ver daqui a pouquinho por que esse cara foi homenageado, tá? A gente vai ver que a contribuição dele no estudo de resistência elétrica de condutores é extremamente grande, tá? Inclusive, existem duas leis que nós vamos estudar aqui chamadas leis de Ohm. Então, por esse motivo, homenageou-se ele dando a unidade de resistência com o nome dele, né? Então, ohm significa volt por ampere, beleza? É a unidade de medida da resistência elétrica, tá bom? Então, pessoal, se a gente olhar lá para a nossa tabelinha de chuveiro, churrasqueira e ferro de passar roupa, o que faz com que esses aparelhos produzam potências, né, tenham potências elétricas diferentes, é o fato deles possuírem resistências elétricas diferentes. Então, o chuveiro ele tem uma resistência elétrica menor, isso faz com que ele seja percorrido por uma corrente elétrica maior, e aí ele vai ter uma potência muito grande. Já o ferro de passar roupa, ele tem, na constituição dele, o resistor dele tem uma resistência elétrica maior. Isso faz com que a corrente elétrica que passa por ele seja menor, só de 5 amperes, e aí a potência dele vai ser menor. Então, basicamente, quando você constrói um equipamento elétrico resistivo, para você dizer qual vai ser a potência que você quer que ele tenha de funcionamento, você tem que estabelecer qual será a resistência dele. Você vai construir ele com a resistência elétrica que você deseja, beleza? Essa que é a ideia. E aí, pessoal, o que acontece? Beleza, professor, eu quero construir um chuveiro que ele tenha uma potência de 6.600 watts em Brasília. Então, a 220 volts, né? Então, eu sei que eu preciso construir o resistor desse chuveiro com uma resistência elétrica de 7,3 ohms. Agora, professor, como que eu vou saber se a resistência elétrica desse chuveiro vai ser de 7,3 ohms ou não? Então, galera, como que a gente pode saber o jeito de construir uma resistência elétrica, né, um resistor, para que ele apresente a resistência elétrica desejada? O que a gente tem que fazer para isso? Bom, pessoal, quem respondeu essa pergunta foi o Ohm. Ele conseguiu estabelecer os fatores que influenciam na resistência elétrica de um resistor. Então, sabendo os fatores que influenciam na resistência elétrica de um resistor, eu consigo construir o resistor com a resistência elétrica que eu quiser. Beleza? Pessoal, a relação que ele estabeleceu envolvendo esses fatores e a resistência elétrica resultante ficou conhecida como segunda lei de Ohm, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Professor, cadê a primeira lei de Ohm? Pessoal, eu acho mais didático ensinar primeiro a segunda lei e depois a primeira, tá? Então, daqui a pouquinho eu ensino para vocês também a primeira lei de Ohm. Mas eu acho interessante mostrar a segunda lei primeiro, justamente porque ela mostra para a gente quais são os fatores que influenciam na resistência elétrica, ou seja, como que eu vou construir o meu equipamento elétrico para ele apresentar a resistência que eu desejo.
Então eu acho que isso ilustra bem o que é a resistência elétrica, tá bom? Então por isso que eu ensino a segunda lei primeiro. Então vamos lá. Bom, o que diz a segunda lei, pessoal? A segunda lei de Ohm, ela tem o objetivo de estabelecer os fatores que influenciam no valor da resistência elétrica de um condutor. Pessoal, lembrando, né, o equipamento elétrico ele é constituído por um condutor. No caso, por exemplo, do aparelho resistivo que nós estamos trabalhando aqui, são os resistores, tá? Então esse condutor aqui para a gente agora está sendo um resistor, que basicamente, como eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, ele é um fio. Ele é no caso do chuveiro era um fio enroladinho, e no caso lá da churrasqueira elétrica, ele era um fio na forma de uma serpentina, né? No caso da churrasqueira elétrica, já era um fio mais grosso, né? Bom, então vamos lá, o que acontece? Pessoal, a gente lembra que nosso modelinho que a gente está usando aqui de corrente elétrica é essa aqui, né? Nós temos os átomos da estrutura, né? É claro que esses átomos não estão parados, eles estão vibrando, eles estão agitados devido à temperatura, né, pessoal? E aí os elétrons, eles ficam fluindo. Claro que aqui, para ter esse fluxo ordenado de elétrons, pessoal, a gente precisa ter uma DDP, precisa ter uma voltagem. Um polo negativo e um polo positivo, né? E aí você tem esse fluxo dessas bolinhas aí, que são os elétrons livres aqui pra gente. Espero que vocês lembrem disso lá de corrente elétrica. E o fluxo desses caras aqui é o que a gente chama de corrente elétrica. Então a gente tem que lembrar do seguinte, a resistência elétrica, ela vai ser a grandeza física que vai indicar o quanto esse meio, o quanto esse condutor se opõe à passagem ao fluxo desses elétrons. Então, o que o Ohm pensou e o que a gente tem que pensar é o seguinte, quais são os fatores que vão atrapalhar ou facilitar o fluxo dos elétrons? O que vai facilitar o fluxo desses elétrons aqui, pessoal? O que vai dificultar ou facilitar, né? Bom, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, pessoal, a gente pode pensar que esses elétrons aqui, eles estão se movendo como se fosse um fluxo de água, né? Como se fosse um fluxo de água aqui. Então, imagine se esse condutor, se ele fosse mais largo, ou seja, se ele fosse mais largão aqui, se ele tivesse essa área aqui maior. Você concorda comigo que teriam mais caminhos, que seria mais tranquilo? Você pode pensar como se fosse uma avenida de carros, né? Quanto mais larga é a avenida, mais fácil é para os carros passarem. Aqui é a mesma ideia. Se esse fio ele for mais largo, vai ser mais fácil para os elétrons passarem. Então, o primeiro fator que influencia na resistência elétrica de um condutor é a área da seção transversal dele aqui, ó. É a largura dele. Então, o que a gente percebe? Quanto maior essa área, maior vai ser a quantidade de elétrons que conseguem atravessar o condutor. Quer dizer que maior vai ser a corrente elétrica. Então, maior a área, mais fácil para os elétrons fluírem, maior será a corrente elétrica. Beleza? O outro fator é o seguinte, e se esse fio fosse muito compridão, você concorda que esse caminho seria muito mais longo, seria um caminho muito mais difícil para os elétrons, eles iam sofrer muito mais colisões ao longo do caminho? Então, o segundo fator, pessoal, é o tamanho do fio. Quanto mais comprido for o fio, mais difícil para os elétrons passarem, porque mais colisões eles vão sofrer ao longo do caminho. Então, outro fator que influencia é o comprimento do fio. Então, está aqui. Quanto maior o comprimento do condutor, maior será o caminho percorrido pelos elétrons. Mais difícil será o percurso, mais colisões esses elétrons irão encontrar no caminho deles, porque o fio é muito comprido, o caminho é muito longo. Então, pessoal, a gente vê que basicamente os fatores que influenciam na resistência elétrica, ou seja, na facilidade ou na dificuldade dos elétrons fluírem, são basicamente a geometria do condutor, né? Ou seja, a largura dele e o comprimento dele. Então a gente percebe o seguinte, ó, a resistência ela indica o quanto o condutor se opõe à passagem dos elétrons. Então, se eu aumento a área, fica mais fácil. Quer dizer que resiste menos, a resistência fica menor. Então, a resistência é inversamente proporcional
a largura, a essa área da seção transversal do fio. Por outro lado, quanto maior o comprimento do fio, mais difícil fica para os elétrons fluírem. Então, maior é a resistência ao fluxo da carga, ao fluxo dos elétrons. Então, maior vai ser a resistência. Então, a resistência elétrica ela é diretamente proporcional ao tamanho do fio. Então, a resistência elétrica ela depende da geometria do condutor e ela é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à largura, à área da seção transversal desse condutor. Então está aqui. A resistência ela é inversamente proporcional à área e diretamente proporcional ao comprimento do condutor. E aí você deve pensar, beleza, professor, mas e esse ρ aí? Pessoal, essa letrinha que eu coloquei aqui, ela é chamada de ρ. Beleza? É uma letra grega chamada de ρ. O que é essa letra? Bom, pessoal, é claro que a resistência elétrica não depende só da geometria do condutor, né? Porque a gente pode fazer esse condutor de materiais diferentes. Eu posso fazer ele de zinco, eu posso fazer ele de cobre, eu posso fazer ele de vários materiais diferentes. Então, o ρ aqui, pessoal, ele é chamado de resistividade do material que constitui o condutor. Cada material possui uma resistividade diferente. Então, o cobre tem uma resistividade, o zinco tem outra resistividade, a prata tem outra resistividade. Então, cada material que você usa para construir o seu resistor, você vai ter uma resistividade diferente, beleza? Então, do que depende a resistência elétrica? E o homem conseguiu mostrar isso experimentalmente, tá, pessoal? Isso aqui é uma equação empírica. Ele conseguiu enxergar essas ideias realizando experimentos, realizando testes, tá bom? Então, o que a gente consegue observar? A resistência elétrica ela depende da geometria do material e do que ele é feito, ou seja, do material que constitui esse condutor. Beleza? São os dois fatores que influenciam a resistência elétrica. Beleza, professor, mas quem é melhor, por exemplo? Ou seja, quem tem maior resistividade ou menor resistividade? O ouro, a prata? Como que a gente sabe isso? Pessoal, a gente percebeu que principalmente dois fatores influenciam no valor da resistividade de um material. E esses valores são tabelados, tá, pessoal? A gente realiza experimento em laboratório para determinar o valor da resistividade, tá bom? Mas a gente percebeu que dois fatores são relevantes aqui para determinar essa resistividade do material, que são a quantidade de elétrons livres. Então, quanto mais elétrons livres tem esse material, menor vai ser a resistividade, porque isso vai facilitar o fluxo dos elétrons, né? Você tem muito elétron passando, então tem muita carga passando. Então, quanto maior a quantidade de elétrons livres, menor a resistividade do material. E a outra coisa que influencia é a estrutura atômica, né, pessoal? É a gente saber como que esse caminho vai ser, se vai ter mais átomos ou menos átomos. Se tiver muitos átomos mais juntinhos, né, se os átomos forem mais juntinhos, esses elétrons livres eles vão ter um caminho mais árduo, né, vai ter mais coisas para ele colidir. Então, a estrutura atômica do material, a disposição dos átomos ao longo dessa estrutura também influencia na resistividade do material, tá bom? Mas na nossa próxima aula a gente vai fazer um estudo profundo sobre a resistividade, tá, pessoal? Mas hoje o importante é saber que a resistividade ela depende do material que constitui o seu resistor. E aí eu trouxe para vocês alguns valores aqui conhecidos. A uma temperatura de 20 graus Celsius, nós temos esses valores de resistividades aqui. Pessoal, importante, olhando para a nossa equaçãozinha aqui, ó, presta atenção. A resistência ela é dada em ohms. Comprimento é dado em metros e área é dada em metro quadrado. Metro dividido por metro quadrado sobra metro embaixo, que passa multiplicando. Então, a resistividade ela é dada em ohm vezes o metro que passou multiplicando, tá bom? Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de resistividade é ohm-metro, beleza? Bom, então, resistividade a 20 graus Celsius em ohms metro, beleza? Da prata, pessoal, é 1,58 vezes 10 a menos 8. Pessoal, 10 a menos 8 é um valor bem pequenininho mesmo.
Isso quer dizer que a prata ela é uma excelente condutora, ou seja, ela apresenta, em geral, uma resistência baixa, uma resistividade muito baixa. Por outro lado, nós vemos aqui, por exemplo, que o ferro ele é um pior condutor. Ele tem uma resistividade um pouquinho mais alta, então a estrutura dele e a quantidade de elétrons livres que ele possui faz com que materiais feitos de ferro apresentem uma resistência um pouquinho maior. Mas aqui a gente enxerga que o ferro, alumínio, cobre e prata são todos metais e são todos bons condutores. Ó. Você tem resistividades todas da ordem de 10 a menos 8, são valores bem pequenos de resistividade. Quando a gente já vem para o carbono, que aí já não é mais um metal, você tem uma boa condutividade, mas já não é tão assim, né? 10 a menos 5, então já é uma resistividade um pouco maior. Isso quer dizer que esse cara já vai apresentar muito mais resistência, tá bom? Resistividade bem maior. E aqui são caras que não são condutores, né, pessoal? Borracha, muito alta a resistividade da borracha, quer dizer que os elétrons nem conseguem fluir tranquilamente por esse material, ele não chega nem a ser um condutor. Então aqui há uns exemplos de resistividade, beleza, galera? Só para vocês saberem aí essas ideias. Bom, agora que a gente viu os valores característicos de resistividade de alguns materiais aqui, que deu para a gente entender que a resistividade ela caracteriza o material que constitui o resistor, vamos fazer um exercício, né, para ficar claro o que a gente está fazendo aqui. Né? Vamos fazer um exemplozinho aqui de exercício. Ó. O exercício diz o seguinte, pessoal. Um grafite de lapiseira fica incandescente ao ser submetido a uma DDP de 14 volts. Ah, pessoal, grafite incandescente, igual lá a lâmpada de arco carbônico, lá da nossa primeira aula de corrente, ó. Beleza? Bom, o grafite tem um comprimento de 10 centímetros, área de seção transversal de 5 vezes 10 a menos 7 metros quadrados, e a resistividade elétrica do grafite é de 3,5 vezes 10 a menos 5 metros ohm. Ele quer que eu determine a potência dissipada pelo grafite, né? Então, ele está transformando energia elétrica em energia térmica e luminosa, porque ele está incandescente. Eu quero saber a potência com que ele faz isso. Bom, pessoal, para saber essa potência aqui, a gente pode começar pensando que essas informações que ele deu para a gente, comprimento, área da seção transversal e resistividade, permite que a gente calcule a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica desse grafite é dada pela segunda lei de Ohm, que é a resistividade do material ρ vezes o comprimento do condutor, dividido pela área da seção transversal desse condutor, né? Então, agora a gente substitui os valores. Então, a resistividade é 3,5 vezes 10 a menos 5, tá aqui. O comprimento é de 10 centímetros. Pessoal, a gente não pode usar centímetros, né? Temos que passar para metros. 10 centímetros equivale a 0,1 metros. Então, o comprimento é de 0,1 metros, beleza? E a área da seção transversal, ele deu para a gente 5 vezes 10 a menos 7 metros quadrados. Está aqui. Então, resistividade, comprimento e área. E agora a gente tem que fazer essa continha, né, pessoal? 3,5 vezes 0,1, isso dá 0,35. Dividido por 5, dá 0,07. Está aqui. Agora, 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 7, pessoal, lembra? Conserva a base, subtrai os expoentes. Fica menos 5 menos 7. Menos com menos dá mais, então fica menos 5 mais 7, que dá 2. Então, nossa resistência é de 0,07 vezes 10 ao quadrado. Pessoal, 10 ao quadrado é 100, vezes 0,07, dá uma resistência de 7 ohms. Então, esse grafite ele tem uma resistência elétrica de 7 ohms, beleza? Bom, aí, pessoal, o que acontece? Com a resistência e a voltagem, eu consigo achar a corrente elétrica. Nós lembramos que, por definição, também a resistência era inversamente proporcional à corrente, lembra? Então, a resistência elétrica ela é a voltagem dividido pela corrente. Bom, a resistência elétrica a gente acabou de achar, 7 ohms, e esse grafite de 7 ohms ele está sendo ligado numa voltagem de 14 volts. Então, eu vou substituir os valores, 7 ohms, 14 volts, a corrente passa multiplicando e o 7 passa dividindo.
14 dividido por 7, isso dá 2 amperes de corrente elétrica. Então, esse grafite ele possui uma resistência de 7 ohms, que quando ligado a uma voltagem de 14 volts é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Beleza, galera? E agora, finalmente, a gente consegue achar a potência. Eu quis achar a corrente elétrica porque a gente lembra que potência é voltagem vezes corrente. Então, eu estou ligando ele numa voltagem de 14 volts e a corrente que passa por esse grafite é de 2 amperes. Então, fica 14 vezes 2, que dá uma potência de 28 watts. Então, agora, pessoal, a gente percebe que a gente vai ter algumas formulinhas simples que a gente vai achando uma coisa com uma fórmula e substituindo na outra, e assim a gente consegue chegar no nosso objetivo, que é encontrar a grandeza que ele está pedindo. Nesse caso, foi a potência. Então, com esse exemplo, eu acho que vocês conseguem resolver alguns exercícios aí, tá bom? Então, por hoje é isso. Até mais.